E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e aqui nesse vídeo de hoje eu vou explicar isso aqui para vocês, ó, que é uma dúvida aí de muitos homens principalmente. Qual é a altura correta da polia no crossover? Então eu vou fazer esse exercício aqui, ó, de crossover para peitoral, né, para o peito. Qual é a posição correta? É deixar a polia lá em cima, ó, desse jeito aqui, ó. Colocar a polia lá em cima, vou até marcar aqui para vocês. Colocar a polia aqui em cima. O correto é eu colocar a polia lá embaixo, desse jeito aqui. Olha aqui, ó. A polia, nesse caso, ela já está aqui, ó. Lá embaixo. Beleza? Ou o correto é eu colocar a polia aqui no meio. Aqui, ó. A polia tá aqui no meio. Então, qual é o correto? Lá em cima, embaixo ou no meio? Tem alguma posição correta? Tem alguma posição que melhore o trabalho do peitoral? Porque se eu estou fazendo um exercício para o peito, eu tenho que melhorar o resultado do meu peitoral. Se eu estou trocando aqui a altura da polia e isso não vai mudar nada, não tem para que eu ficar mudando. Mas eu vou dizer para vocês que sim, tem uma posição, e eu vou explicar para vocês de uma maneira bem óbvia, tem uma posição que ela melhora sim o resultado do seu peitoral, porque ele ajuda no trabalho do peitoral. Se você ficar mudando aí, você vai trabalhar outros músculos e não o peitoral. Tá bom? Então, se você quer saber qual é a posição correta, deixa logo a curtida nesse vídeo aí, fica até o final, se inscreva nesse canal também, para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas. Tá bom? Então, aguarde aí que eu vou explicar tudo isso para vocês daqui a pouco, depois da vinheta. Então, vamos aqui começar. Primeira coisa que você tem que entender, gente. Você tem que entender qual é o sentido das fibras do seu músculo. Alexandre, para que eu vou saber? Então eu tenho que saber qual é o sentido da fibra. Gente, para você saber o movimento que o músculo faz. Simples. Dependendo de como as fibras no seu músculo ficam, é que você vai saber se o exercício está servindo, está sendo eficiente para aquele músculo ou não. Por exemplo, o abdômen. Observe que o abdômen, ó, as fibras dele, por essa foto você percebe, são todas dessa aqui, ó, todas na vertical. Então, ela está alongada aqui. Quando eu encurto, o que é que ela faz? Esse movimento. A minha fibra está alongada. Quando eu encurto ela, ela faz esse movimento. Ela faz essa flexão de tronco. Esse é o movimento do abdômen, porque as fibras estão nesse sentido vertical. Quando eu encurto ela, ela faz esse movimento. Vamos lá agora para o bíceps. Olha aqui o bíceps. Também está no sentido vertical. O que isso quer dizer? A fibra está alongada. Quando eu encurto ela, eu flexiono meu cotovelo. Então, alongo a fibra. Quando eu encurto minha fibra, eu encurto aqui e faço essa flexão. E no peitoral, ou melhor, e no tríceps? No tríceps do mesmo jeito, ó, a fibra também está na vertical. Então, a fibra aqui está alongada. Quando eu estendo o cotovelo, essa fibra encurta. Aqui ela alonga. Quando eu encurto a fibra, o meu cotovelo estende. Então, é isso que você tem que entender. E no peitoral, Alexandre, qual é o sentido da fibra? Bem, vamos ver aqui, ó. O peitoral, ele se insere nesse ossinho aqui, né? No externo aqui. E aqui no ombro. Então, olha aqui a fibra do peitoral, ó. Ela tá todas as fibras praticamente nesse sentido. No sentido aqui mais, ó, horizontal. Então, veja, se minha fibra está nesse sentido, alongada, o que é que ela faz quando encurta? Esse movimento. Ela alonga aqui, ela faz esse movimento, porque a fibra está nesse sentido horizontal. Ela não está vertical, ela não está em pé. Ela está aqui na horizontal. Então, quando ela encurta, ela faz esse movimento aqui. Que movimento é esse, Alexandre? É uma adução horizontal. Para ficar mais simples, ela vai aproximar os seus braços à frente. Então, meu braço está aqui. Quando eu uno meus braços aqui à frente, isso é uma adução horizontal. Não é de baixo para cima. É nesse plano aqui, ó, horizontal. Então, se eu estou aproximando meus braços aqui no plano aqui horizontal, esse é o trabalho do peitoral, porque a fibra está na horizontal. E detalhe, todas as fibras ajudam nesse movimento. Então, essa fibra aqui, ó, que está mais para cima aqui, ela ajuda nesse movimento. Essa fibra que está mais aqui para baixo, ela ajuda nesse movimento. Porque o principal ângulo dela está horizontal. Um pouquinho mais para cima, outro mais para baixo, beleza. Mas o principal vetor dela é horizontal. Por isso que você percebe que o pec deck ele é horizontal. Por isso que o pec deck ele é aqui.
Então, se você pensar por esse lado aí, você já sabe qual é a posição correta do crossover. Por quê? Se eu tenho uma máquina que foi feita para treinar peito, que é o pec deck, e ela é nesse sentido aqui, então a polia lá vai ter que ser em que sentido? No sentido horizontal. Porque o pec deck não é de baixo para cima. O pec deck não é de cima para baixo, é horizontal. Então por isso que você percebe. Então aqui você vê que o movimento que está acontecendo é esse, ó. Meu braço está aberto e ele fecha. Quem faz esse movimento? Ombro, né, deltoide e peitoral. Mas aqui eu estou focando no peitoral. E no supino também, ó. No supino aqui, ó. Observe aqui o que está acontecendo no meu ombro. Meu ombro está lá embaixo e meu ombro, ele aproxima. Então eu faço esse movimento no meu ombro, certo? O meu ombro está aqui e ele fecha para cá, para eu fazer o supino. Ó. O ombro está aberto, né? E aqui ele fecha. Então esse é o movimento do peitoral. Qual é o problema, Alexandre, então, da polia lá em cima, da polia alta? Simples, porque você trabalha mais dorsal do que peitoral. Por quê? Vamos entender aqui. Olha aqui o dorsal, onde é que ele fica? Ele fica aqui na sua coluna, né, vertebral, e ela se insere também no braço, né, nesse número aqui, no osso do braço. Só que qual é o movimento que o dorsal faz? Observe aqui o movimento que ele faz, ó. Ele faz esse movimento, ó. Ó, o braço aqui tá lá em cima e ele aproxima o meu braço do corpo. Então, quando o meu braço está aqui e ele faz esse movimento, o meu braço está aberto, tem uma abdução. Quando eu fecho aqui e faço essa adução, quando eu fecho, é o dorsal. Por quê? Porque o dorsal aqui, você percebe, ó. O dorsal aqui, ó, ele tá totalmente aqui, ó, alongado. E ele vai ficar verdinho agora, ó, porque ele vai contrair, ó. Quando ele contrai, ó, aí ele volta à posição, o braço para baixo. Então, esse é o movimento do dorsal. Então, olha o que acontece aqui na polia. Quando a polia tá lá em cima, ó, tá aqui, ó. Meu braço aqui, ele tá lá em cima e eu fecho ele. Meu braço, ó, tá lá em cima e eu vou fechar ele. Então, quando eu faço esse movimento aqui, quem é que faz esse movimento? Dorsal. Então, esse movimento que aproxima o meu braço do corpo é dorsal e não peitoral. Olha aqui, ó, observe aqui, aí, essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o final do movimento no crossover e aqui o final do movimento na puxada. Qual é a diferença? A diferença é que o braço aqui, na puxada, tá um pouquinho mais para frente, ou melhor, mais para trás. Mas o braço tá no mesmo local. Então, o movimento no ombro é o mesmo. A diferença é no cotovelo, que aqui o cotovelo está estendido e aqui o cotovelo está flexionado. Ponto. Mas o braço, ele está indo para o mesmo local. E quem faz esse movimento, que eu acabei de falar, é dorsal e não peitoral. Por isso que é errado você colocar a polia lá em cima. Você está trabalhando uma coisa que você não quer. Porque você está fazendo crossover para o peito e não para dorsal, tá bom? E Alexandre, o problema da polia baixa? Bem, o problema da polia baixa é que você trabalha mais ombro do que peito. Por quê? Olha aqui como é que tá as fibras do peitoral. Como eu mostrei lá, elas são horizontais. Elas fazem esse movimento. E o ombro? A do ombro, ela tá mais vertical um pouquinho, ó, inclinada. Então, se eu encurtar, o ombro tá alongado, quando eu encurto, o meu ombro sobe. Faz esse movimento, ó. Meu braço tá aqui, quando eu encurto, o meu ombro sobe. E olha aqui qual é a posição. O que é o movimento que acontece aqui no seu braço, ó. O movimento é justamente esse. O braço está aqui, quando eu encurto, ele vem aqui para frente. Vem um pouquinho para frente? Vem. Mas esse movimento é praticamente todo de ombro. Olha o movimento aqui que seu ombro faz, ó. Esse movimento. Mais uma vez, ó. Esse movimento. E é justamente o movimento que acontece quando você coloca a polia lá embaixo. E por quê? Porque lembre que as fibras do peito são horizontais. Não são verticais. A do ombro aqui, ela é um pouquinho na vertical. Por isso que o meu braço sobe. Né? Quando eu encurto, o braço sobe. Já o peitoral, não. A fibra do peitoral é aqui. Por isso que ela não faz esse movimento. Ela faz esse movimento. Tá bom? Por isso que é errado você colocar a polia lá embaixo. Então, vamos aqui às conclusões. Primeiro, você vai colocar... A primeira opção de você fazer é colocar a polia aqui, ó, na altura do seu ombro. Igual lá no pec deck. Por quê? Porque quanto mais você vai subindo, mais vai trabalhando dorsal, porque a força que você vai ficar fazendo é para baixo,
e não na horizontal, né, na vertical. E quanto mais você vai descendo, mais vai trabalhando o ombro, que você não vai fazer esse movimento horizontal, e sim também vertical, mais de baixo para cima. Então deixa ali mais ou menos no meio. Pode subir ali um buraquinho, um dois, né, da polia para baixo ou para cima, mas mantenha essa base horizontal e não lá embaixo ou lá em cima. Então você pode fazer, como mostrei já no vídeo no início, desse jeito aqui, ó. Na poliazinha horizontal aí, que é mais eficiente, porque fica na angulação da fibra do peitoral. Beleza? Segunda opção. A segunda opção você vai fazer, se você quiser deixar a polia lá em cima, você vai ter que fazer desse jeito aqui, ó. Você vai lá pra frente. Por quê? Porque entenda que eu disse que você tem que fazer uma força, ó, horizontal. Então, a carga, quando eu vou lá pra frente, ó, veja que a carga ela me puxa nesse sentido aqui, ó. Ela me puxa no sentido horizontal e não no sentido aqui vertical, ó. Quando eu fico aqui, ó, embaixo da polia, o sentido aqui, ó, tá vertical. Aí eu vou trabalhar dorsal. Mas quando eu vou lá para frente, a força me puxa no sentido horizontal. Então, se eu vou deixar a polia lá em cima, eu vou lá para frente. Eu não vou ficar embaixo da polia, não. Tá bom? E por último aqui também, nesse caso aqui o 3. Se eu vou deixar a polia lá em cima também, ó, a polia aqui, ó, você pode observar que ela tá lá em cima, eu vou inclinar um pouquinho para frente. Quando eu faço essa inclinação, veja, a resistência, o peso lá, tá me puxando também, ó, nesse sentido. E não nesse sentido, e sim nesse, de horizontal. Então, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Porque o peso, ó, veja que a força, ó, tá nesse sentido aqui, ó, horizontal. Aí dá beleza. Tá bom? Então você tem essas três opções aí, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí quando é que você vai colocar a polia lá em cima. Se for para treinar peito, você não vai colocar lá em cima nem lá embaixo, vai colocar no meio. Então, se o seu objetivo é treinar peitoral no crossover, deixe no meio. E eu expliquei aí por que dessas diferenciações aí, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.